Seja muito bem-vindo, você gremista, você colorado, você que também não Torce pro torce pra nenhum dos Juventude, dois, que torce pro Caxias. Juventude, isso, ou torce também pro Botafogo, pro Fluminense, Não, daí tu não. tá ligado que tu vai estar antenado tudo que rola da dupla Grenal aqui no Resenha Esportiva comigo, Rafael de Quevedo, e com meu amigo Carlos Souza. E a gente vai falar primeiramente sobre o Internacional, a classificação heróica do Internacional para cima do River Plate nos pênaltis, um jogo muito bonito, eletrizante. Você, colorado, com certeza gostou. Então a gente vai começar falando sobre isso. Também nós vamos falar sobre o empate do Inter no Brasileiro contra o Corinthians e também da derrota. O Grêmio conseguiu a coisa mais difícil que tem, é perder pro Vasco. E a gente vai comentar sobre isso também agora no episódio 18. E eu peço antes, deixe teu like, compartilhe, já comente aí o palpite para Grêmio, Fluminense e Botafogo e Inter. E vamos começar agora, vem-te embora, aqui no Resenha Esportiva. O Internacional recebeu o River Plate na última terça-feira, o jogo que até começar estava perdido, porque o Internacional havia perdido o primeiro jogo pro River Plate pelo placar de 2-1 no confronto de ida da Libertadores, e o Internacional no jogo de volta, já depois nos bastidores que o Internacional rodou em seu YouTube, já mostrando o sentimento de esperança que os jogadores e a comissão técnica estava sentindo nesse jogo, tudo estava se alinhando muito bem e aos pés de Rocher, o Internacional marca o gol da penalidade que classifica o Inter para as quartas de final da Libertadores. Um jogo que desde antes de apitar já estava muito bonito, com ruas de fogo, numa das coisas mais bonitas. Meu, eu vou dizer aqui, se o Internacional, se as ruas de fogo, tá, não tiver na torcida da FIFA, para pelo menos disputar a torcida da FIFA, é muito roubado. Porque as outras torcidas ganham por umas coisas assim, ó, minúsculas. O Internacional fez a torcida do Inter, né? Não foi a instituição que fez, a própria torcida do Internacional juntando dinheiro, fazendo uma comitiva muito bonito já semanas antes e fez uma das coisas mais bonitas que a gente presenciou não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. Então eu já falo aqui, se o Internacional não pelo menos disputar a torcida da FIFA lá na Bola de Ouro, tem alguma coisa errada. Mas falando do jogo em si, o Internacional jogou muito bem, assim como eu acho que jogou no primeiro jogo, Carlos. Mas aí o Internacional acabou se entregando no segundo tempo. Mas nesse jogo o Inter jogou muito bem, atuações brilhantes, mercado para mim o melhor do jogo, jogou muito. O Johnny até que fez uma partida interessante. Muita gente fala que o Johnny foi um dos melhores jogadores. Eu não vi tudo isso dele, mas ele jogou bem, né? Isso daí a gente, né? Todo o mérito é ele. Vitão jogou muito bem também. O Ener deu a sua contribuição significativa. Alan Patrick nem se fala. O Internacional por completo foi muito bem. Méritos para mim principais de Eduardo Cudê, porque ele entendeu o jogo, armou o time para isso e o Internacional foi lá e conquistou a sua classificação. O jogo terminou 2-1, placar reverso, né, no caso, 2-1 River Plate no primeiro jogo e 2-1 Inter. No jogo de volta foi para os pênaltis, no placar de 9-8, Sérgio Rocher foi lá e marcou o gol da classificação e o Internacional enfrenta o Bolívar, hein, Carlos? Falando sobre o jogo, né? A torcida do Inter realmente fez uma festa muito bonita e os jogadores não poderiam fazer nada diferente do que eles fizeram em campo. É uma festa assim memorável, né? Marcante. Então os jogadores entenderam o espírito, né? Da Libertadores, da competição, do jogo em si, né? Do que ele representava para as duas equipes. Então o Inter dentro de casa realmente se impôs. O mercado que foi já do River Plate faz o primeiro gol, acaba até não comemorando depois ali por respeito ao River, enfim. O Alan Patrick faz o 2-0 numa cobrança que eu acho que ele queria mais cruzar, mas que acaba desviando e Uhum. traindo o Armani e o Inter faz 2-0. Aí o Beira-Rio realmente vem abaixo. E já quando estava quase acabando o jogo, né, a gente sabe a raça e a vontade que os argentinos, os uruguaios têm também, assim como nós temos, de não se entregar nunca, né, até o apito final.
Então eles conseguiram achar o gol ali nos 90 do segundo tempo e acabou levando a partida para os pênaltis. Daí nos pênaltis aí teve, pô, cobrança com 2 toques, o Inter errando o pênalti decisivo que poderia já dar a vitória antes ainda, né, pra equipe. Então, assim, uma partida que teve de tudo, teve né, essa quantidade bastante significativa de cobranças de pênalti. Então, assim, nenhum goleiro defendeu nenhum pênalti em Faz toda a tempo que a disputa. gente não vê um 9-8 assim, né? Olha, Exatamente, eu faz tempo. não me recordo. E assim, todos os jogadores acertaram as cobranças, né? Teve o Depena que acabou chutando na trave e o jogador o Solari que deu 2 toques, assim como o próprio Depena tinha feito em uma Sim. outra oportunidade. Mas o que chama atenção é que nenhum dos dois goleiros defendeu nenhum pênalti dos 10 cobrados. Então, né, o jogador do River acaba chutando o último pênalti na trave e o Rocher faz o gol da classificação. O Inter mereceu porque soube neutralizar o River. Se a gente for pegar um time e comparar com o outro, eu acho que o River tem mais time, mas o Inter soube, né, muito com a expertise do Kudê neutralizar todos os pontos fortes do River e ele sabia que o quê? Os pontos fracos do River era a bola parada, que foi onde o Inter fez os 3 gols, Uhum. né? Dois de falta e um de escanteio. E a fragilidade do miolo de zaga do River, principalmente a lentidão que eles tinham. Então a gente lembra do primeiro jogo lá que o Valência jogou mais aberto pelos lados, né? Colocando a velocidade pelos lados. No jogo do Beira-Rio a mesma coisa, né? Teve alguns lances que o zagueiro do River conseguiu interceptar a bola, mas teve vários que o Valência passou na corrida por eles, né? Pelo zagueiro. Então o Cudê foi cirúrgico, né? Conseguiu neutralizar ali a equipe do River, os pontos fortes dele. Não sofreu tanto no jogo de volta quanto no jogo de ida, muito pelo fator casa também. E conseguiu o resultado que precisava. Se não fosse aquele gol no fim do jogo ainda, não teria nem cobranças de pênalti. Então foi só realmente para dar mais um resquício ali de Uhum. crueldade para a classificação. Então eu acho que o Inter, no final das contas, foi mais inteligente, né? Soube ler o adversário e explorar as fraquezas dele. Então, no final das contas aí, eu acho que o Inter sai como, né? Essa classificação do Inter sai como merecida pelo que o Inter fez no jogo de ida, né, no primeiro tempo principalmente, e no segundo porque o Rocher daí salvou a equipe do Inter, Uhum. e no jogo de casa porque ele soube se impor, né, o primeiro tempo acabou 0-0 e o Inter não se desesperou, não se atirou com tudo para ataque, para também não dar espaço para o time do River, soube jogar o jogo. Jogo de Libertadores a gente sabe que o clima de tensão é muito grande, não é tão fácil de tu fazer um gol, e quando tu toma, né, o teu psicológico pode abalar também. Então acho que o Inter soube jogar, né, a partida, a competição. O Inter já pode começar a estudar o Bolívar, que não é um time ruim. Ganhou do Palmeiras em casa, ganhou do Atlético Paranaense em casa, os dois jogos por 3-1. Então, né, além de ganhar, venceu por mais de um gol de diferença. A gente sabe que a altitude é muito difícil de jogar contra eles. E eu acho que assim, se o Inter voltar vivo do primeiro jogo, assim como foi contra o River, lá muito mais pela altitude, claro, ele tem total chance de reverter aqui no jogo de volta, porque ele decide em casa, né? O Atlético tomou 3-1 lá, fez os 2-0 que precisava aqui e acabou sendo eliminado nos pênaltis. O Palmeiras também perdeu lá, mas também ganhou no jogo de volta aqui. Mas assim, o Bolívar, comparado a ele mesmo, é um dos melhores times que tem, né, do Bolívar nos últimos anos. Esse time do Bolívar é um dos times mais ajustados que eu vi deles ultimamente, nos últimos anos. E a gente sabe que jogar à altitude é complicado, é desgastante. Tem uma hora que começa a pesar a perna, o próprio mental, né? Eu já vi relatos de jogadores falando que te falta oxigênio no cérebro e tu fica na dúvida se tu faz o movimento ou tu não consegue fazer com naturalidade, tu fica mais travado. Não tem uma imagem do Anderson Ah, que sim, virou meme? que ele tá Que fazendo era lá, né? nebulização, aham. Era Era na lá na Bolívia, altitude. né? Era Que ele altitude. começou no jogo disparando pra tudo Isso, que é lado, dando pique, deu no primeiro tempo ele teve que ser substituído ainda porque isso aí. não Não, e aguentou. ele Com a com a máscara, é máscara, né? quase morrendo, Sim, bah, não, olhando pra respira cima isso assim, aí. apavorado. Então, tem que saber dosar, não pode se atirar com tudo, tem que fazer um jogo, né, de esperar o adversário, enfim. Então o Inter já pode aí, o Cudê também é um técnico, né, super inteligente. E ele vai também saber aí como posicionar o time, enfim. A gente espera aí que agora que o Inter eliminou um dos favoritos aí, talvez o caminho fique mais fácil. Já caiu o River, já caiu o Flamengo.
pelo menos, né, ali até do outro lado tem o Palmeiras, tem o Boca, tem o Racing, que eu acho que é capaz de eliminar É. até o Boca, porque ele tá com um time muito bom. Se o Inter passar, ele pega Fluminense e um Olímpia. O Olímpia fez um bom jogo, mas também ganhou do Flamengo. Olímpia que é uma toca do Inter, né? Exatamente. Mas assim, ganhou do Flamengo muito pela bola parada, né? Fez os 3 gols assim também ontem no jogo. Então, dá pro Inter chegar longe nessa competição, sim, nesse ano. O Bolívar tem que ter cuidado no jogo de ida, mas aqui no jogo de volta o Inter tem totais chances de, né, de passar de fase. Eu acho que o pior ele já passou, que foi tirar o River Plate. Agora sim, é só, né, manter o foco ali. A gente sabe que cada jogo é decisivo, cada lance tem que estar 100% concentrado em todos os jogos. Mas o Inter reforçou bem o elenco, então eu acho que o Inter tem totais condições aí de ir muito longe nesse ano da Libertadores. Deixa só a gente comentar o jogo do River, mas trazendo um pouquinho do jogo do Corinthians, tá? Porque é muito provável que o Kudê já estava testando um pouco o time, né? Com algumas peças, Sim. obviamente, né? Porque o time foi um mistão, mas também poupando os jogadores, mas também testando alguns posicionamentos. E a gente consegue perceber uma melhora de jogo do Johnny, né? Até pelo que ele acabou até sendo poupado e daí ele voltou nesse jogo. Deu para ver uma melhora dele, Uhum. deu para ver esse entendimento de por que o Kudê insiste nesse jogador, que parece que eles se entendem bem. O Johnny é muito tecnicamente qualificado para estar com o Kudê. Eu não acho ele qualificado para estar de titular, mas ele tá jogando bem, tá rendendo, então beleza. Mas algumas movimentações são muito boas, cara. A movimentação que tu falou do Ener Valencia. O Ener Valencia, ele abriu o jogo, né? E ele conseguiu buscar muito essa velocidade de bola, de contra-ataque, quando o Internacional precisava contra-atacar, quando o Internacional precisava de velocidade, coisa que a gente não via muito e a gente reclamava muito. Pô, o Inter tem o campo todo para correr e não corre, para a bola, passa para trás. Não, o Inter só passava para trás e tentava construir jogo quando realmente estava bloqueado as linhas, né? Quando o Sim. River conseguia fechar e aí o Internacional tinha que inverter jogo, tinha que trabalhar a bola com o mercado. O Rocher muitas vezes tocava na bola para daí partir desde ele, né, o jogo. Então, assim, as movimentações que o Inter fez e deu certo contra o River Plate, o Inter já vem testando aos poucos, né? Por mais que o Internacional uh, perca para o Cuiabá, empate para o Bragantino, empate com o Corinthians, até foi um bom jogo, Foi a né? primeira vitória do Cudê essa, né? Foi. Primeira vitória No do momento Kudê. que realmente E precisava. exato, que daí a gente vem falando, será que o Kudê foi contratado para passar de fase? Aí de repente responde, né? Sim. A gente não vai saber se o Mano se ia se classificar porque ele não tá aqui, mas que o Kudê foi contratado para melhorar, para ter mais resposta, para passar de fase, missão cumprida. Sim. Então, assim, o jogo do Kudê está aos poucos aparecendo. O Sim. jeito que ele gosta de jogar, até nos bastidores ele fala que o elenco é muito qualificado e ele agradece toda a coletiva que tem, ele agradece ao elenco por estar entendendo rápido o estilo de jogo dele. A gente tava toda hora falando, será que o Kudê vai reclamar do grupo? E o grupo curto, o Kudê tava treinando o Atlético Mineiro e tava reclamando do grupo e vem pro Inter, entendeu? Sim. Mas ele não, dessa vez ele agradece ao grupo, ele fala que o elenco é muito qualificado e ele fala isso repetidas vezes. Até teve na coletiva de imprensa agora que tava o Kudê e o Mercado, né, falando sobre o jogo, o Lucas Dias da Bandeirantes perguntou sobre os méritos do Kudê, né, e ele não fala, né, dos méritos dele, ele prefere ressaltar o grupo. Mas que bom que estão se entendendo, né? E daí teve aquele princípio, né, de discussão Sim. muito ruim, né, no jogo entre Inter e Corinthians, que o Ener Valencia acaba simplesmente empurrando o coordenador técnico, o Magrão, até quando entrou o Ener Valencia, já estava discutindo com o Luiz Luiz Adriano. Eu não Adriano, sei começou a discussão se com vocês eles. repararam isso, que daí eu tava olhando e daí eu vi, mas será que eles estão reclamando por causa de posicionamento? Quem é que vai ser o primeiro? Quem é que vai ser o Uhum. segundo? Estavam meio se debatendo assim, ficou muito estranho. E o jogo lá tava 2-1, né? E o Internacional Isso. não tava se encaixando muito bem.
Aí depois, tanto que o Ener Valencia acaba abrindo, cruzando a bola pro Luiz Adriano marcando gol de empate no finzinho do segundo tempo. Mas coisas estavam, né, se desencontrando e ao mesmo tempo deixando um ponto de interrogação gigante do que seria o jogo contra o River Plate. A gente viu um jogo muito sanguíneo, né? Um jogo de garra, de luta, o Inter não se entregando em nenhum momento. Gostei muito do Wanderson, o jogo do Wanderson foi muito bom, cara. Olha, fazia tempo que eu não via um jogo bom do Wanderson. O Wanderson um driblador, o Wanderson que gosta de jogar, o Wanderson que faz que é a única jogada dele, mas é a jogada que dá certo. Ele chega na linha de fundo, tenta cruzar, ou ele chega na linha de fundo, volta para tentar abrir, né, para quem chega de trás. É a única jogada dele? É, mas é uma jogada que funciona. E nesse jogo contra o River Plate, ele jogou muito bem, muito bem. Não tão melhor que o mercado. Para mim, o mercado disparado, o melhor em campo. Mas o Internacional aos poucos vai se encaixando, Carlos, tá? Aos poucos vai se encaixando, mesmo perdendo, a gente sabe que o Internacional vinha jogando bem, mesmo empatando, o Internacional vinha jogando bem. Estava, de certa forma, tentando encaixar para esse jogo e o Internacional realmente fez a melhor partida do ano contra o River Plate. Não sei se tu concorda Jogou comigo nessa. realmente quando precisava jogar. Isso. Jogo Porque decisivo que valia a temporada. Porque assim, o Inter joga muito bem contra o América Mineiro. Que pra mim até então foi o melhor jogo do ano do Inter, nos 3-1, Sim. aquele, né? Que o Juninho acaba marcando gol, empata o jogo e aí vai pros pênaltis, né? Ah, empata no 180 minutos, né? Mas o Inter tinha jogado muito bem, né? Mas só que não tão bem quanto esse jogo. Sim. Nessa foi meio diferente. Parece que dá pra acreditar um pouquinho mais no que vinha apresentando o Inter de Mano Menezes. Sim. Essa metodologia de jogo do Kudê, tu não aprende de um dia pro outro. Realmente é complicado de tu entender a movimentação que ele quer que tu faça, com a bola, sem a bola, aonde tu tem que atacar, aonde tu tem que pressionar, tu não pode deixar espaços. Então não é tão simples assim de tu entender. Claro que vai demorar um pouco mais de tempo. Não é todo jogador que já também passou pela Europa, então ele tem muito essa cultura do futebol sul-americano, brasileiro. Então eu acho que aos poucos, cada vez mais o Inter vai se encontrar. Pode ser que algum jogador ou outro aí perca espaço, né? O caso do Depena eu acho que já tá aí mais do que claro que ele é um dos jogadores que deve perder espaço pelo que vem fazendo nos últimos jogos. Aí ele é muito azarado, Realmente né? vem muito Porra. mal. Poderia fazer o gol lá que poderia consagrar ele, acabou perdendo a Uhum. cobrança. Mas ainda bem que o Maurício está voltando e que esse sim realmente eu acho que a torcida do Inter pode confiar nele porque é um jogador completo, E que muda o patamar, marca, né? que dá assistências, Uhum. que cria, que chuta de fora da área. Então assim, eu acho que esse jogador aí combina também com o estilo de jogo que o Kudê gosta de jogar. Então eu acho que esse jogador quando ele tiver 100%, eu acho que agora ele ainda tá voltando, quando ele tiver 100% fisicamente, eu acho que o Inter vai com certeza agregar muito mais, principalmente na parte de criação e de chegada na frente com ele estando 100%. O Alan Patrick também está se adaptando a jogar numa função diferente, muito mais perto do gol, em que ele já recebe a bola, né, perto, né, em posição de finalizar, e ele e o Ener Valencia parece também que estão se entrosando cada vez mais Uhum. de toque de bola, de o jogador infiltrar ele, achar o passe. Então, assim, que pena que o Kudê chegou só agora, porque o Mano já começou o ano mal, começou o Brasileirão não tão bem, né? Foi eliminado da Copa do Brasil, ali a troca já poderia ter sido, né? Já poderia ter feito a troca. Então eu acho que demorou muito para fazer essa troca. O Kudê, claro, ainda estava empregado no Atlético, mas pô, poderia ter trazido outro treinador. Ele sai em maio, né? Não sai? Ah, não Por vou me aí. Eu recordar acho qual que que foi o meio de mês que maio ele que o, saiu. que o Internacional perde muito e o Internacional tinha, quer dizer, estava no mercado para ser contratado o Dorival Júnior, que está fazendo um excelente trabalho no São Paulo, Sim. né? Então, o Inter perde tempo, acaba tendo essa letargia para demitir o Mano, para de repente, né, esperar o Cudê, enfim, a Sim. gente não sabe os bastidores todos, né, enfim, mas antes tarde do que nunca, né? Exato. E eu acho que também a gente não pode passar pano para a diretoria no sentido de reforços, porque assim, só chegou os reforços de verdade pro Inter agora. Né? O Bruno Henrique, o Arangues,
o Ener Valencia só chegaram agora no meio do ano. Uhum. Então o Inter perdeu meio ano da temporada. E se fosse eliminado pro River, tinha acabado a temporada, os reforços de jogar só no Brasileirão. Então, assim, a diretoria, eu acho que assim, depende muito de como que vai ser a sequência do Inter pra gente saber se o Barcelos continua ou não continua. Pra mim, assim, a gestão do Barcelos até agora ela é nota 2 de 10. Não disputou títulos. Quando ele chega, ele tira o Abel, que tinha feito um bom campeonato pelo Inter, mas ele também já veio com a promessa de revolução, daí ele traz o Ramires, depois traz Medina, né? De Uma série ruptura, aí né? de Ruptura. trabalhos ruins. Isso. Então agora que parece que ele. Não esquecendo também do Diego Aguirre, né? Miguel Ramírez, Diego Aguirre faz um péssimo trabalho. E aí vem o Cacique Medina. Então, assim, é uma gestão muito, né, de muitos erros, eu acho, de correção de rota o tempo inteiro. Ah, não deu certo aqui, vamos para cá. Ah, que também não deu certo, vamos tentar isso aqui. Então agora eu acho que ele realmente deu uma cartada certa trazendo o Kudê e deu também, pô, acredito que um pouco de sorte no jogo, enfim, né, de eliminar o River, porque era um duelo entre dois times grandes. Uhum. Teve que ser cobrado 10 pênaltis no jogo de volta para ter, né, pra gente saber quem é que ia passar de fase. Então, assim, tem méritos, ó, claro que tem, mas eu fico pensando assim, por que que esses reforços não vieram no início do ano? Pro Mano Menezes poder trabalhar com eles também. Daí vem Rômulo, vem Campanharo, vem Gia Dias, Baralhas, que já foi vem embora. Baralhas, vem o Gabriel Barros. E daí agora que tá vindo o Arangues, agora tá vindo o Bruno Henrique, Uhum. o Valência. Então, assim, Aí consegue o trazer um Rocher, o próprio Rocher, né, que a baita gente de um não goleiro, que é o falou. Rocher, isso aí. Exatamente. Então, assim, agora que o Inter tem um time decente pra jogar o Campeonato Brasileiro. E a Libertadores, né, que ele ainda tá vivo. Uhum. Então, eu acho que essa movimentação de contratações tinha que ter sido feita antes do meio do ano, Concordo contigo. né? Tinha que ter sido na janela do começo do ano. Para esses jogadores hoje já estariam voando. Então, assim, agora que eles estão começando a ter entrosamento, o Arangues até pouco tempo estava machucado, o Bruno Henrique chegou, deve fazer aí um mês, jogou poucos jogos pelo Inter ainda. Então acho que assim, até o final do ano, o time do Inter vai crescer muito ainda. Né? A gente não sabe nem qual que vai ser o time titular ainda, com todas essas peças que vieram. Se vai jogar o Pedro Henrique, se vai jogar o Wanderson, se vai jogar o Maurício. Então o Inter começa a ter muitas opções boas, né? Tanto de defesa, meio-campo, ataque. Um banco também que não cai muito a qualidade do time do Inter, já até comentei isso em outras vezes aqui. Assim como o Grêmio também, eu acho que com essas contratações deixa um banco, né, mais que o time não perde tanto. Eu acho que até Mais aí regular, né? mais regular. Acho que essas trocas, que bom que elas aconteceram, mas eu acho que elas teriam que ter sido feitas antes, pro Inter não estar em 12º no campeonato. E que bom que deu certo, né, a vinda do Kudê, que o Inter conseguiu passar de fase pelo River, que é realmente muito difícil eliminar eles, porque eles são jogadores que são catimbeiros, eles não se entregam, eles provocam, né? O jogo lá de ida tinha mais de 80 mil torcedores no Monumental. Então, eu acho que realmente pela passagem de fase, o Barcelos e o time estão de parabéns. Não, e olha o que que era tu falou de time catimbento. Olha o que que era o River nos primeiros 30 minutos. Meu, O Armani escapou de toda tomar um cartão umas 10 umas vezes. 10 vezes não, porque assim, né? Vamos lá. Não sou muito fã de falar de arbitragem, né? Eu falo todo episódio aqui. Não sou fã de falar de arbitragem, mas que arbitragem caseira, hein? Nossa senhora. Caseira pra O time da ah, Comebol. argentino, pra time Pro time, não, de pro Comebol. time da Comebol, que é o Claro, River. meu, pelo amor de Deus, cara. Ô, é impressionante, velho. É impressionante. Primeiro que ainda tá entalado aquele roubo de River e Grêmio. Tá entalado. Ah, tu falou, agora eu me lembrei que ele não deu aquele pênalti no O começo do pênalti, jogo. claro. Pênalti. Pelo amor de Meu, Deus. pênalti O VAR deve claríssimo, estar pelo lá pra amor de Deus. bonito, pra tomar um Meu, chimarrão, todo trocar mundo uma viu. ideia. Todo mundo. Ô, meu, primeira vez que eu vejo unanimidade das arbitragens, a Sport TV, É, Bandeirantes, que aquilo ali foi ESPN. escancarado, Meu, né? como é que não consegue marcar, velho? Aí o VAR não marca, daí o cara pensa, porra, é muito barbada ser argentino, né? Porque a Comebol ajuda Boca e River o tempo todo.
Então, pá, o meu aquilo dali ficou muito estranho. Ainda bem, que nem que eu falei, Não fez falta. brasileiro tem que ganhar na bola, porque não vai ganhar de argentino no grito no VAR, em alguma coisa assim. Sempre vão contribuir para time argentino, sempre. Isso aí não interessa se é Inter ou Grêmio, pode ir com qualquer outro. Para não passar muito em branco, obviamente a gente deixou, né, o momento Inter, obviamente, todo ele para esse absurdo que foi Inter e River, essa baita classificação na Libertadores, mas o Internacional no final de semana jogou contra o Corinthians e empatou pelo placar de 2-2. O jogo que não foi tão bom assim, o Internacional começou o primeiro tempo atacando, propondo o jogo, que exatamente o mesmo jeito que foi contra o Cuiabá, que o Internacional acabou perdendo por 2-1. O Internacional jogando bem, o Renato Augusto faz o primeiro gol do jogo e o Bruno Henrique faz o gol de empate. Já no segundo tempo, o Fábio Santos faz de pênalti após uma falha defensiva e o Johnny tendo que acabar fazendo Mas assim, que para pênalti mim foi muito infantil, né? super infantil. Infantil. Mas Eu foi achei tão infantil. pênalti quanto Infantil o por quê? Porque do eu acho Inter o e Johnny River. lerdo. Ele é lerdo na recuperação. Ele demora muito pra voltar. Quando ele voltou, ele já tava lá atrás, o cara. Aí não tem muito o que fazer. Mas foi pênalti infantilzaço demais. O Depena acaba sendo expulso. Mais um expulso, né? Mercado foi expulso no jogo contra o Cuiabá. E nesse jogo, o Depena acabou sendo expulso. Depena de lateral esquerdo. Cara, eu acho que jogou um pouquinho melhor. Menos Pouquinho. pior. Menos Pouquinho. pior. Isso aí, porque as partidas do Depena, bah, Não, sem assim, palavras, mas com a chegada dos reforços, ele vai perder espaço no time, ele, com certeza. ele perde espaço, ele Com perde. E certeza. até tava falando com o Carlos aqui a respeito. Pra mim, o espanhol chegando, né, que é o Hugo Malo. Mário, né, Mágio, Hugo Malo, chegando, que é lateral, que o Kudê até tava recomendando porque jogou com ele lá no Celta de Vigo, treinou ele no caso. Vindo ele, o Inter vai ficar com 8 estrangeiros. Então, com certeza, o último estrangeiro da fila vai ser o Depena. Daí a gente tava comentando, mas é posição diferente. Não, beleza, mas é questão de estrangeiros. E pra mim o Depena fica lá atrás. Cara, pra mim, e até nesse pênalti aí, ele assina o dele dessa fila, vira o último da fila de estrangeiros. Mas o Internacional empatou o jogo no o último gol. Aí a gente tava comentando aqui a respeito, né? O Ener Valencia cruza e o Luiz Adriano acabam marcando um pontinho, né? Que a gente tava comentando, né? O Internacional nesses dois jogos, o Inter pode ficar com 0 pontos, acabou ficando com 1, que foi na derrota do Cuiabá e agora no empate contra o Corinthians. Muito ruim nas pretensões do Internacional, né? Que por enquanto, para mim, o Inter não tá disputando nem Libertadores, ele disputa vaga de Sul-Americana, né? Mas vale lembrar Mas que, assim, se um brasileiro ganhar a Libertadores e ganhar a Sul-Americana, principalmente na Sul-Americana, a chance é gigantesca, porque tem 5 ainda brasileiros nas últimas 8 vagas. Então, já abre mais uma vaga direta pro campeão. E pro campeão da Libertadores, se também for um brasileiro, também abre mais uma vaga direta. Então, seriam 6 vagas diretas e mais 2 para pré. Então, a gente já tá falando aí de 8 um vagas. G8. E, por exemplo, digamos se o Corinthians ganha a Copa do Brasil e ele não estiver entre os 8, aí abre mais uma vaga ainda. Então, assim, só não vai para Libertadores quem não quiser. Quem Que não não dá tiver fim, né? realmente querendo ir para Libertadores, porque vai ter vaga, né, de monte aí. Agora vamos pro outro lado, Carlos. Vamos falar do Grêmio, que, cara, que não dá pra entender muito, né? Porque conseguiram o mais difícil, porque a gente tava falando aqui, né, que pra mim ia ser 3-0, Carlos, sei lá quanto que Eu tu falei, falava, acho que era eu falei que ia ser 1-0, 1-0, goleada 1-0, né? Mas, cara, o Grêmio jogou mal por demais, meu. O Bitelo, mais uma vez, apagadíssimo. O, o, o Soares sem tocar na bola direito. Jogou muito, muito mal. O Vasco também não fez um baita jogo também. Não jogou. Eu tava ouvindo umas reportagens no início da semana falando que o Vasco jogou muito bem, que foi um dos melhores Talvez jogos do Vasco. Mas comparado com o Vasco, com ele mesmo, pode ser pode daí, ser, né? né? Porque ele Porque não tinha feito nenhum gol ainda em casa. Exato. Daí a vítima tinha que ser o Grêmio. Não, e outra, né? Não vinha ganhando há 75 jogos, acho. Porque parece que faz muito tempo que a gente não vê o Vasco Deixa comemorar eu ver, 3 vocês pontos. ganharam, o Juninho Pernambucano jogava no Vasco aí. Isso aí. O Vasco não jogou bem também, mas o Grêmio jogou muito mal e acabou perdendo o jogo, né? O único gol
da partida foi na metade do segundo tempo, né? Então o Grêmio. Mas assim, cara, eu tava vendo também as estatísticas, porque eu gosto de ver, né? As estatísticas a gente acompanha bastante. O Grêmio, posse de bola quase igual, até superior à do Vasco em posse de bola. Em número de passes igual, em número de escanteios o Grêmio foi muito superior. O Grêmio acho que teve 7 escanteios a mais que o Vasco. Chutes a gol, mesma coisa. Finalizações totais, mesma coisa. Tu olha no papel, o jogo foi igual. Mas só que a atuação foi muito ruim, Carlos. Péssima, péssima atuação. E eu vou tirar mais um jogador agora aí. Eu vou largar um pouco de mão o André e o Grande e vou pegar o Gustavinho como santo. Cara, assim, ó, numa boa. Esse jogador não tem a mínima condição. Mas assim, ó, mas não tem, mas nem de longe de jogar no Grêmio. Eu realmente não entendo por que que ele veio. Foi o CDD que quis que ele viesse, foi o Renato, assim, ó, não sei, também nem quero saber. Só que assim, não tem a mínima chance desse cara jogar no Grêmio. E outra, o Natan, cara, parece que ele tá com preguiça de jogar. Não entendo, assim. Ele Ele é lembra, muito lerdo, meu. ele lembra o Luan, assim, quando tava na pior Sim, senhor. fase no Grêmio, que parecia que ele se arrastava em campo. Sim, senhor. Então daí o Bitelo mal. O Natan caminhando em campo. O Vila Sante Carbajo, a função deles é muito mais, né, defender e ter uma boa saída de jogo. E se tem dois jogadores que são os armadores do time e os dois estão mal, o Luis Soares vai morrer de fome sempre. Uhum. O Luis Soares também é outro que teve chance de fazer gol. Ele não costuma errar as chances que ele teve e também falhou. Ele teve duas claríssimas, né? Então assim, também não dá pra ficar dizendo, ah, mas ninguém tá lá pra abastecer ele. Ele teve chances e parou no goleiro. E há pouco tempo atrás, essas mesmas chances, tanto em casa quanto fora, ele guardava. Então, assim, também temos que pontuar o Luis Soares, não só quem tá jogando ao redor dele ali. Porque todo mundo foi mal. Quando perde, perde todo mundo. Ou o Soares ganhou o jogo. Não, todo mundo perdeu. Então não vamos ficar também só passando pano. Ah, o Soares não faz gol há mais de 40, há mais de 40 dias pelo Grêmio. Então, para um jogador da grandeza dele, é muito tempo. O Vasco estava sem torcida em casa, né? Talvez por um lado até fosse bom, porque daqui a pouco, se o Vasco não começasse, né, a ter um bom desempenho, a torcida poderia também vaiar. Mas assim, era um jogo de campo neutro. É. Poderia ser lá, foi no Rio de Janeiro, como poderia ser em Caxias, em qualquer outro lugar. Não, não, e outra, né? O Vasco já não é poderoso em casa, ó, muito tempo. E Então foi outra, bem campinho neutro mesmo. com certeza. E assim, outra coisa que eu acho que chama atenção, pelo menos pra mim, é que o Bruno Vini parece que cada vez ele vem jogando menos. Eu não, Uhum. eu acho que assim, com o Jeromel O, voltando o Rodrigo Eli vindo, ele e é com o titular Rodrigo certíssimo. Eli, ele também Certíssimo. vai começar a perder espaço. Uhum. E com justiça, porque ele não vem jogando bem. Né? Os quatro zagueiros do Grêmio tem que ser o Kahneman, e se o Jeromel tiver bem o Jeromel, e Bruno Alves e Rodrigo Eli os reservas. Porque assim, ele tá realmente muito mal. Ele não tem velocidade, ele não dá mais aqueles botes certeiros que ele dava antes. Então assim, ele foi super bem no Gauchão, mas agora no Brasileirão é diferente. A cobrança é muito maior. Então acho que tá deixando muito a desejar. O João Pedro também tá deixando bastante a desejar. Ele apoiava muito mais antes. Acerto nesse jogo o Grêmio foi com o 4-2-3-1 com o Ferreira na frente. Isso. Mas mesmo assim ele tá indo mal no apoio e às vezes ele deixa espaço também na defesa. Ele é muito mal como titular, né? Exatamente. O Reinaldo fez uma partida, né, bem razoável. Então, assim, no geral, o Grêmio foi muito abaixo mais uma vez. Depois da entrevista, o Renato falou: ah, tem dois, três aí que não estão correndo, não sei o quê. Não sei pra quem que ele quis dizer aquela letrinha ali. Mas ele falou que o próximo jogo ia ser diferente. Que ele falou que, né, pelo que ele comentou, que ele sabia onde que estava o erro que ele ia consertar pro próximo jogo, que é no final de semana contra o Fluminense, um jogo difícil. O Fluminense tem aquela jogada de toque de bola que atrai sempre o time para a área onde ele tá, e o time começa a fazer aquela transição até o ataque. Então o Grêmio tem que ter cuidado, principalmente se jogar o Bruno Vini ou o Martins. Qualquer um dos dois, assim, ó, é um perigo gigantesco. Não tem nenhum torcedor que vê um dos dois em campo e não fica sabendo que vai tomar um gol a qualquer momento. Porque os dois realmente vêm comprometendo. O Martins ainda é da base do Grêmio, tem que
né, receber mais chances, mas assim, ele tem que jogar mais no gauchão. No Brasileirão, pelo nível de dificuldade que tem que jogar os melhores. E tem que ter um banco bom. Eu acho que assim, em termos de zaga, agora o Grêmio tá bem servido. Porque o Jeromel tá voltando e porque trouxe o Rodrigo Eli. Com os que tinha antes, principalmente com um esquema com três zagueiros. Tem Tu que tem ter que colocar três zagueiros mais um. bons, sabe? Então, eu acho que veio muito o Rodrigo Eli também pensando nisso, que o Renato poderia continuar com esse esquema, mas ele já disse que não gosta de jogar com esse esquema, que ele prefere jogar com dois pontas. Então, eu acho que é questão de tempo o Rodrigo Eli ser titular do Grêmio. A gente não sabe se o Jeromel vai voltar bem ou não, né? Se ele vai conseguir jogar todos os jogos, se ele vai jogar um, vai jogar daqui a pouco só em casa, enfim, tem que ver como que ele vai voltar. A tendência é que ele já seja relacionado para esse jogo do final de semana. Eu acho que não para começar jogando ainda. João Pedro também teve uma lesão no meio da semana, então parece que também não deve jogar como titular, deve jogar o Fábio. Que também, né, 6 por meia dúzia ali, o Fábio também não entrega tanto assim. Eu não concordo contigo. Tu acha que o Fábio é melhor? Não, pior. Eu acho que perde Aí tu muito. vê. Quer dizer, não, pior é muito, muito ruim de dizer, porque o Fábio é um bom jogador, mas eu acho que perde muito em qualidade, principalmente de marcação. Eu acho que a marcação do Fábio não é tão boa quanto a do João Pedro. Tu pode ter um cara muito mais apoiador no ataque, mas tu não tem um bom defensor. E aí tu vai vir com o Fábio e aí quem são os outros dois zagueiros? Aí tu vai com, Deve com, ser com Rodrigo o Eli e Bruno Alves. Rodrigo. Ah, tá. Deve ser. O Rodrigo Elias já tá no bid, então já tá de Sim, boa. sim, sim. Ah, não, Não, então isso pode sim. colocar o Fábio bem tranquilo, então. Isso sim. E, cara, o Bitelo é uma coisa assim que ninguém sabe o que aconteceu com ele. Porque despencou assim o rendimento dele. Teve esses rumores que ele poderia ser vendido, já se falou que ele queria sair e tudo mais. E agora, Mas, no meio da semana, já falaram que o Mônaco voltou com tudo pra contratar então daqui a ele. Não pouco dá pra isso mexe entender. também com a cabeça do jogador. Claro que ele não deve estar jogando mal porque ele quer jogar mal, mas isso deve mexer, né? De alguma forma ali deve comprometer o desempenho dele dentro de campo. Mas pra mim quem faz mais falta de todos esses jogadores é o Cristaldo, porque a gente não tem reposição para ele. Gustavinho, eu não quero nem assim, eu nem comentar muito sobre ele, porque ele é um jogador que ele Não não foi agrega, bem não no agrega, jogo não treino agrega. contra o São José. Uhum, Não precisa falar mais do que isso. Um uhum. jogo treino, um time lá, sei lá se era titular, se era reserva do São José, no campo suplementar lá da arena. Então, assim, cara, ponto. Acaba aí. O cara não conseguiu jogar contra um jogo treino contra o São José. Não, e outra, Carlos, Deu? o Gustavinho não tava arquivado. Ele não vinha Ele realmente, não ele jogando há um bom geralmente tempo. ficava relacionado, mas não entrava nos jogos Exato. porque tinha outros jogadores. Mas como o Cristaldo se machucou, o Natan teve que jogar de titular, ele era opção. Sim. Cara, e se tu tá no grupo, tu tá sendo relacionado, uma hora tu vai jogar. Isso é Isso é fato. verdade. Isso é fato. Porque machuca lá o jogador da posição, tu vai improvisar, vai colocar um outro cara? Não, tu vai colocar o cara que é da posição. Sim. Então, assim, o Grêmio tá devendo aí uma partida decente pra torcida. Não só vencer, mas jogar bem como estava jogando contra o próprio Flamengo que perdeu, contra o Botafogo depois aqui em casa que também perdeu, mas Uhum. também não, mas fez uma partida boa. Então vamos ver se no final de semana também o João Pedro, o atacante, deve pelo menos ficar entre os relacionados se ele não começar o jogo. Eu vi hoje o Renato dividiu o treino ali em dois grupos e tinha um grupo que ficou na frente com o Soares, Ferreira e João Pedro. Me deu um palpite de que ele pode colocar o Ferreira na direita e o João Pedro na esquerda. E daqui a pouco o Bitelo ser o armador. Não sei. Palpite total, assim. Não sei. Porque daí o time vai ter mais verticalidade, com os dois, né, jogadores jogando pelo lado. E o Bitelo pelo meio também não vai precisar se desgastar tanto. Ele tem um bom chute de fora da área, então ele vai ficar ali, né, mais próximo do gol também. Pode dar, porque ele tem também bom entrosamento com o Soares, né, de achar um passe, enfim. Não sei. Porque assim, a partida que o Natan fez também lá, cara, ele se. É, bem Daí tu vê, abaixo, bem pô, abaixo. beleza, o Natan foi mal. Daí quem é que é no lugar dele? O Gustavinho, que foi pior ainda. Então, o ideal é não jogar nenhum dos dois. Ah, o Bitel tá mal? Ok, mas hoje é o que a gente tem. O Cristal tá machucado e o Luan ainda não tem ritmo de jogo pra jogar. Então, assim, é o que tem.
Daí o João Pedro veio, eu espero, né, que para ser titular, porque tá ganhando aí mais ou menos 1 milhão por mês, pelo que foi falado aí essa semana. Ele é bom jogador, meu, mas eu não vejo ele ponta, meu. Pois é, mas daí vai ter que Pô, mudar o esquema, sim, né? Daí tu vai ter que colocar o Bitel de um lado e alguém do outro, que a gente também sim. não sabe quem é que vai ser. Sim, o Grêmio também com essas contratações, né, fortaleceu muito o grupo. Eu acho que assim, desses que vieram para ser titular, absoluto nenhum. Mas para brigar forte ali veio o João Pedro e o Rodrigo Eli. E o Kaique eu acho que ainda não vai ser porque o Grando ainda não tá comprometendo. Mas a hora que ele comprometer e que o Kaique entrar, eu acho que ele vai entrar e não vai sair mais. Tu gostou do jogo do Lucas Bessosi? Não. Não, mas assim, direto. Cara, É que o eu acho que Grêmio ele tá todo jogou ainda. mal, né? Não adianta, né? Exatamente. Que não Né? tem muito. Então, Mas eu achei que ele teve uma boa movimentação, cara. Ele ah, teve um cara, bom ele é um destaque, jogador, entendeu? né, que também gosta dessa jogada de um. Sabe quem é que Isso. entrou bem? O Hum. Nathan Fernandes. Esse pra mim foi um dos melhores do E esse Grêmio. aí joga bem, meu. Esse Esse pra aí mim joga foi um bem. dos melhores. Sim. Tu falou do Bessos, eu me lembrei dele. Porque ele faz umas duas O Natan é jogadas na bom, meu. linha de fundo que ele corta pro meio. Cara, ele tem uma velocidade assim, ó, de deixar os caras 2, 3 metros pra trás. Ah, e agora eu lembrei também do gol que o Ferreira errou, né? Que ele entrou driblando na área, ele poderia chutar, ele quis dar um driblezinho a mais e acabou não finalizando, né? Lembrando o tempo Das de. poucas, né, das poucas chances que o Grêmio teve na partida. Lembrando sempre de Neymar, que se tiver um sapo na frente dele, o gol aberto, ele vai driblar o sapo, mas não vai fazer o gol, né? Eu queria trazer o Renato à tona, ô Carlos, porque assim, ó, cara, eu gosto muito dele, tá? Vai vir uma paulada? Vai. Eu gosto muito dele, velho, mas só que tem uma coisa nele que eu não gosto, que é esse negócio de quando ganha, meu elenco é muito bom e a gente treina toda hora e é muito bom. Aí quando perde, ele sempre fala que tem sempre dois, três que compromete. Por que que já não vi antes esses dois, Quando não três? fala da arbitragem, né? Que tá ficando chato também, né? Também, também, Ah, tá também. louco. E ele sempre fala, né, que não gosta de falar de arbitragem e tal, mas Sempre sempre, fala. sempre dá-lhe uns 50 É que nem o centavos. Hulk, cara. O Hulk eu tô O pegando Hulk é um outro nojo também, dele, o cara. Hulk é outro. Ele perde, sai Sim. do jogo. Ah, porque teve um pênalti pra nós, porque teve não Não, sei o não, meu, quê. mas Cara, ele nunca perde. todo jogo, Ele, ele sempre é roubado. e sempre é roubado. Sempre é Isso aí. Ou roubado. ele É ganha ou é incrível. roubado. Isso aí. Isso aí. Ah, tá Cara, louco. mas assim, meu, o Renato tá trazendo. Ele sempre fala que tem sempre dois ou três que sempre vão mal. Não, não, mas eu sei corrigir. Ó, a fila vai andar. Se não mudar, a fila vai andar. Por que que já não anda antes? Por que que tem que perder pro A Vasco fila que da tá andando é a Gama? do Campeonato Brasileiro, que tá todo mundo É, subindo e o Grêmio tá exatamente. ficando pra trás. É essa fila que tá Cara, por andando. que que não vê antes? Por que que tem que chegar a público? Por quê? Porque quer tirar o dele da reta? Ele Só escalou pode mal o ser. time, cara. Ele Só escalou pode mal o ser. time. Entendeu? Ele escalou mal. Eu acho que o Grêmio jogou mal. Vem jogando muito mal. Agora tu vai dizer que todos os 11 vêm jogando mal desde o jogo de ida contra o Bahia. O Grêmio vem jogando mal desde lá, meu. Cara, no intervalo desse jogo, ele poderia colocar o Bitel no meio e colocado algum outro ponta. Pode ser o Iturbe, pode ser o Besossi. Cara, assim, ó, quem ele quisesse. Cara, o Natan tava assim, ó, mas de arrasto em campo, Uhum. sabe? Pouca vontade, Muita pouca demora, né, energia, sabe? Parece que tava tanto faz, tanto fez. Aí Uhum. os volantes também não estavam tão bem assim. O Vila Sante também tá. Ele caiu junto com o time, né? Porque ele tava super bem, talvez até melhor do que o time. Aí o time foi caindo e ele também foi caindo junto. Aham. Então, assim, cara, né? Realmente aí o Grêmio caiu muito de rendimento de uns 5 jogos pra cá. A última vitória foi contra o Atlético, naquele jogo que teve aquele impedimento super polêmico, que o Grêmio podia ter empatado também. E depois daquilo foi só empate e E derrota. jogou mal naquele jogo, né? Jogou A mal, fez o atuação gol e assim, ó, péssima. sentou em cima do resultado e Isso deu. aí, isso aí. Então, assim, a gente espera momentos melhores no Grêmio e tomara, né? Porque se ele falou que consegue arrumar, que tem dois, três que vai andar, então que ande logo. Ande logo, porque não dá pra ficar daí, por exemplo, né? Vamos para esse jogo contra o Fluminense. Coloca exatamente a mesma formação, exatamente os mesmos jogadores. Vamos dizer. E aí, quem andou? Quem é os três ou dois jogadores que estavam mal? Mas isso aí. Então, tipo, a gente espera momentos melhores, obviamente, né? As peças vão mudar porque os jogadores melhores estão vindo, o Rodrigo Eli e o João Pedro, principalmente. O João Pedro é muito bom, eu repito aqui, é muito bom. E o Bessosi também que vai jogar muita bola.
Esses três, pra mim, já aumentam muito a qualidade do Grêmio. E, obviamente, outros jogadores vão acabar perdendo espaço. Isso daí é normal. Assim como a gente tava falando do Inter agora, que tem jogadores que vão perder seu espaço, a fila vai andar no Grêmio porque jogadores estão vindo. Então, tipo, é muito óbvio pra mim, entendeu? Mas fica meio ruim, né? Enquanto técnico, poderia ser qualquer outro. Tu chegar, daí tu perde mais uma vez e fica reclamando: ah, não, meu time jogou abaixo, meu time foi mal, meu time foi. Parece que fica jogando cada vez mais pra torcida, entendeu? Parece que fica devolvendo pra torcida, porque a torcida viu que o Natan jogou mal, que o Gustavinho jogou mal, que o Vidia Sante tá jogando mal, que o Bitelo tá apagadíssimo, entendeu? Parece que o Bitelo já comprou a passagem dele e já foi pra Mônaco, tá ligado? Que não tá jogando mais. Mas parece que fica cada vez mais devolvendo, entendeu? Ao invés de assumir um pouquinho mais e dizer assim, não, não, o time tá jogando mal, mas vamos melhorar, vamos trabalhar, não sei o quê. Não faz isso. Fica devolvendo pra torcida, ó, fila vai andar, ó, vocês estão vendo, né? Então, tipo, E assim, fica meio ruim isso daí, eu outro, não gosto muito dele. outra coisa importante que a gente não comentou aqui, que é o seguinte: Palmeiras tem só a Libertadores agora, já caiu da Copa do Brasil. Flamengo agora também caiu da Libertadores, ficou só com a Copa do Brasil. O Botafogo tem só a Sul-Americana, mas ele poupa na Sul-Americana para focar no Brasileiro. Pra ganhar o brasileiro, certo? O São Paulo é o único que tem três competições ali. O Fluminense, né, tem agora a Libertadores ainda, já saiu da Copa do Brasil, mas a hora do Grêmio dar o sprint para abrir, né, frente desses times que estão com mais de uma competição era agora. Ah, o Grêmio tá na Copa do Brasil, beleza, mas a chance de reverter esse jogo contra o Flamengo, cara, é uma em 1000, sabe? É um resultado que o Grêmio tem que fazer uma partida simplesmente perfeita, e Uhum. dos minuto zero até o minuto 90, e o Flamengo tem que jogar muito mal. Como jogou Porque contra o Olímpia senão, agora. olha, cara, eu não sei. Porque assim, a gente falou da derrota pro Cuiabá e pro Olímpia. Ok, o Flamengo não jogou realmente bem em nenhum dos dois jogos. Só que o Flamengo vai decidir em casa esse jogo contra o Grêmio. Se tivesse sido 2-0 no Maracanã e o jogo fosse na Arena agora, cara, era um outro cenário. Só que o Grêmio perdeu em casa. Uhum. Tem muita gente que eu acho que tá esquecendo disso. Ah, não, mas a gente pode ir lá e vencer. Claro que pode. Mas, cara, tu ganhar fora de casa do Flamengo, precisando se reabilitar, precisando dar uma resposta para a torcida, já sabendo que tá jogando mal e deve estar sabendo aonde está errando também para não cometer os mesmos erros de novo. O Sampaoli, se chega a ser eliminado pro Grêmio, cara, não sei se ele continua, sinceramente. Não, eu não sei se ele continua como técnico, É, porque no Brasil vai ele ser vai ter que dar um horrível, vai tempo, eu ser horrível. acho. É, exato. Mas assim, cara, eu acho muito difícil ainda, né, já falando desse jogo aí de quarta-feira do Grêmio, de reverter esse resultado. O Grêmio precisa ter assim, ó, perfeito. E tu vai pegar aí os últimos jogos, são uma amostragem. O Grêmio não jogou bem em nenhum jogo. O Uhum. que que te leva a crer que nesse jogo específico, ah, não, isso aqui a motivação vai vindo além e o Grêmio vai acertar tudo, o Bitelo vai fazer gol, o Soares não vai perder nenhum gol, nenhuma chance que ele tiver, o Ferreirinha vai ser o Ferreirinha de, né, um tempo atrás aí que era um dos melhores jogadores do Brasil, cara, nada te leva, né, a crer nisso. Uhum. Claro, tem o Cristaldo que pode voltar para esse jogo, o PP também está em fase final, talvez ele também seja relacionado para esse jogo. E esse é um jogador também que é fundamental para o time do É, Grêmio, porque ele faz essa ligação também dos volantes com o ataque, muito melhor concordo. do que o Carbajo. O Carbajo é um jogador mais de pisar na bola, de toque de lado, enfim, de marcação. O PP não, é aquele passe mais vertical, ele se apresenta na frente. É características diferentes que deixa o Grêmio. Ele ajuda mais na criação, o Cristaldo, ele não fica tão sobrecarregado assim. Mas assim, cara, mesmo assim, com todo mundo 100%, ganhar do Flamengo lá não é fácil, né? Muito mais agora, depois desses resultados ruins que eles tiveram e que eles precisam dar uma resposta pro torcedor também. Imagina se eles são eliminados pro Grêmio, tendo a vantagem de 2-0, né? Que eles conseguiram fora de casa e eles vêm e são eliminados em casa. Cara, assim, é crise total no Flamengo. Vamos palpites, então o Internacional fora de casa contra o Botafogo, Grêmio em casa contra o Fluminense, e aí a gente já vai pro Flamengo fora, né? Grêmio fora contra o Flamengo pela Copa do Brasil. Vale lembrar que o Tiquinho Soares tá machucado, né? Para aí mais ou menos um mês e meio. E assim, cara, vamos O lá. Inter que joga com o Tiquinho de fora, então, isso? Então tá Exatamente. Que bom. bom pro Inter, né? Bom pro Que Inter. bom pro Inter. Aham. Se o Botafogo conseguir se manter,
em primeiro e com certa vantagem, mesmo sem o Tiquinho Soares, cara, esquece. É, A isso é verdade. chance deles Isso é verdade. oscilar é agora. É. Se não oscilar, velho, sinto muito. Já Esquece, era. né? Já era. Assim, ó, se ele ganhar, sei lá, dos próximos 4 jogos ganhar, tipo, 2, empatar 2, esquece. Uhum. Não tem o que Eu fazer. concordo Já contigo. era. Mas, cara, esse jogo eu acho que vai ser um jogo de muito estudo e de poucas chances de gol, assim. O Botafogo é a melhor defesa do campeonato disparado. Não tomou gol em não sei quantos jogos em casa e fora também. Então eles têm um sistema defensivo muito sólido e quem resolvia na frente era o Tiquinho Soares, né? O Inter, a gente sabe que tem, né, pelo menos com o Mano tinha muita dificuldade de marcar gols. Agora com o Kudê, né, já estava melhorando um pouco mais, fez gol contra o River nos 2 jogos, enfim. Não fez gol contra o Bragantino, mas fez 2 contra o Corinthians em casa. Então eu acho que vai ser um jogo de poucas chances dos dois lados. Eu acho que vai ser um jogo bem equilibrado, mas eu vou arriscar aí um 1-0 pro Botafogo. 1-0 Botafogo. Assino. Também acho que o Botafogo acaba ganhando e aí, né, o Internacional no Brasileiro se complicando. Mas eu não vejo o É, Internacional ganhando do os Botafogo, jogos que não. ele tinha que vencer eram contra o É, Corinthians e o era Cuiabá em esses, casa. claro, exato, porque pra Pelo menos mim, um dos dois, né? um dos dois tranquilamente, porque pra mim, velho, esse jogo do Botafogo, se o Inter ganhar, meu, top, top, entendeu? Vamos tá torcendo aqui. Agora, eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil. O Botafogo é muito bom em casa, entendeu? Eu acho que 1-0 Botafogo. Grêmio e Fluminense em casa, Arena do Grêmio. Cara, pra mim vai ser 0-0 esse jogo. 0-0. Pra mim, 2-2, tu acredita? Eu acho que sai É, gol. Tu acha que depois que. sai 0 a É, 0 tô pensando no com o Fluminense dinizismo e o renatismo? Não, Não, não. duvido. 1-1. Vou mudar pra 1-1. 1-1. Aí a gente começa a conversar. 1-1. O Diniz não vai fazer e não vai tomar, duvido. É, tem isso também. Eu vou até dar Duvido. uma olhada aqui nas odds Ó, de dos Deus. jogos, porque essa rodada tem bons jogos pra quem gosta de apostar. É. Muitos favoritos jogando em casa. Palmeiras contra o Cruzeiro. O Flamengo contra o São Paulo, que eu acho que é um jogo até mais equilibrado. Final da Copa do Brasil. Pode ser uma Pode ser, né? prévia do que vem pela frente. Pode ser sim. Pode ser sim. Pode ser. Tá aí o Se bem palpite que pra Grêmio e Flamengo? Grêmio e Flamengo, 3-0 Grêmio. Ah, tu acha o quê? Ah, não. Peraí. Vamos lá. Tu acha que o Sampaoli vai passar o Flamengo? Acho. Tu acha Infelizmente, que eu acho. o, tu acha que o, que o, que o, Cara, que pela o Pedro vantagem. vai. Pela vantagem que eles. É, que pela vantagem é muito Cara, ruim, se né? tivesse Pra sido mim. Não, empate aqui na é. arena, o Grêmio tinha chance. Mas 2 gols de diferença pra mim é muita coisa. Não, É não, mas muita coisa. vamos sério aqui. Pra mim vai ser 2-1 pro Flamengo esse jogo. Eu acho que vai ser 1-1. 1-1. 1-1. Ó, É, vamos lá. 2-1 Flamengo. Lembrando que o único jogo do sábado é o do Inter, né? Às 9 da noite. Então Sim, só pra ferrar com o cara, né? Sábado, 9 da noite, já tem que acaba o final de trabalhar. Não, semana. aí é. Daí se perde, o final de semana já vira uma merda, né? Ah, Aí, vamos lá. A odd pro Botafogo 1,95. O empate 3,2. Que eu acho que um empatezinho aí não é nenhum absurdo. E o Inter 4,33. Quem confia aí no Kudê e quiser Do acreditar. Cudetismo? Sem o Tiquinho Soares, o Botafogo pode dar uma oscilada. Tu Atlético acha que o Mineiro. Botafogo dá uma caída sem o Tiquinho? Ou- Sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu acho que despenca. Despenca? É. Atlético Mineiro e Bahia. O Atlético pagou no 1,58 em casa. Empate 4. E o Bahia 5,75. América e Goiás, né? Duelo da parte de baixo da tabela. O América pagando 1,92. América que se classificou em cima do Bragantino na quinta-feira, vulgo ontem. Ganhou nos pênaltis, fez um gol no apagar das luzes. E o Cavicchioli pegou duas Né. cobranças, mas assim, ele é um exímio, né, pegador de pênaltis. Os outros pênaltis, ele encosta na bola e assim, todos ele foi no canto certo. Não tem tipo, goleiro para um lado e bola pro outro. Cara, e assim, o Léo Ortiz que errou a primeira cobrança, bateu super bem e ele Super bem. defendeu.
E o Thiago Borbas, que errou o último, ele também dá uma paulada e o Cavicchioli consegue defender. O Cavicchioli sempre foi bom. Então, jogador de super pênalti. méritos pro Cavicchioli, né, pela classificação do América. O América agora pega o Fortaleza nas quartas da Sul-Americana. Coitado do América. Cara, o Fortaleza também não vence, acho que há 4 jogos Ah, no campeonato. meu. E quase que levou a partida de volta para a prorrogação, Tá, se não isso. para os Pros pênaltis, se não pênaltis. fosse aquele gol do Marinho. Vamos lá, Corinthians e Curitiba, 1,8 pro Corinthians. Nossa, mas daí. 3,6 o empate, 4,5 coxa. Grêmio e Fluminense. Baita. Grêmio 2,22. Uhum. Empate 3,33. E vitória do Flu 3,25. Ó, podem ir reto nesse Grêmio e Flamengo aí. Grêmio e Grêmio e Flamengo. Fluminense. Grêmio e Fluminense. Podem ir reto no mais que 0,5 gols. Podem ir reto. Aí aqui Flamengo e São Paulo, Flamengo 1,76. Empate 3,5, São Paulo 5. Flamengo pagando 1,76. É, cara, assim, eu acho que essa odd aqui ela tá coerente, porque o São Paulo vem jogando bem. Eu acho que essa odd aqui não tem nada de errado. Meu Pra irmão, mim, a que tá errada é a Flamengo do Corinthians. pagando 1,76 e o São Paulo 5. Ah, tá, tu acha que tá errado pro lado do São Claro que tá Paulo. Ah, errado. tá. Aí pode Claro ser, que tá empatezinho errado. aqui também não tem nada de errado. Nada de E o errado. Flamengo tem uma toquinha também do São Paulo, né? Sim. Fortaleza e Santos, Fortaleza 1,64. É isso daí. Empate 3,75 e Santos 5,5. E na segunda-feira, Duas rodadas Palmeiras não, e dois Cruzeiro, jogos. 1,58 Palmeiras, 4 empate, 5,75 Cruzeiro. E Bragantino e Vasco, Bragantino pagando 1,54, o empate 4 e o Vasco 6,33. Então, assim, a maioria dos favoritos jogando em casa. Vamos lá, Bragantino, Palmeiras contra o Cruzeiro, Fortaleza contra o Santos. Flamengo e São Paulo, leve favoritismo, eu acho, pro Flamengo. Fluminense e Grêmio, pra mim, é um dos jogos mais equilibrados. É. Né? E as odds também dizem isso. Corinthians e Curitiba, o Corinthians deve vencer. A América e Goiás também é um jogo complicado, porque os dois precisam reagir. Atlético e Bahia, eu acho que essa odd do Atlético está muito baixa. Botafogo e Inter também está bem equilibrado, né? 1,95 Botafogo. Mas, assim, a grande maioria dos mandantes são favoritos. E estão melhores posicionados na tabela também. Então essa rodada aí tem tudo para ser um domínio, eu acho, dos times que jogam em casa. Mas a gente sabe que, né, principalmente no Brasileirão, aí tudo pode acontecer. Tem jogos aí que são imprevisíveis. Então vamos acompanhar aí para ver se, né, os resultados também colaboram e se os times, principalmente da dupla, também colaboram, né, desempenhando bem dentro dos jogos aí. Então, gurizada, muito obrigado mais uma vez você, desde o primeiro episódio, deixando teu like, comentando, compartilhando. Um beijo pra ti. Continue fazendo isso, porque ajuda cada vez mais a gente a fortalecer e a fazer um conteúdo de qualidade sempre aqui, todo sábado, um episódio novinho do Resenha Esportiva. Então, te peço, comente aí o palpite para os jogos de Grêmio Fluminense e Inter e Botafogo, e também o do Grêmio e Flamengo, muito importante. Lembre-se que o Grêmio joga contra o Flamengo e o Grêmio vai virar contra o Flamengo. Deixa teu like, compartilha, siga a gente lá no pod.resenha esportiva no Instagram e a gente se encontra no próximo episódio, Carlinhos. Tamo juntasso, até a próxima, valeu, tamo junto!